Meus amados irmãos e irmãs, nesta manhã de domingo, dia 19 de abril do ano de 2020, eu saúdo a igreja em Boa Vista com a graça e a paz do Senhor. Como nos propusemos, vamos passar aqui alguns tópicos, algumas informações acerca da lição que estudaríamos hoje em nossas igrejas, na Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O tema da lição de hoje é eleição e predestinação. O nosso textuário está em Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, e diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática nos ensina que, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 1, versos 4 a 12, e passaremos a ler agora. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome na manhã deste dia, porque tu nos fizeste levantar, tu nos deste da tua graça, tu tens cuidado de nós e sabemos que tu vai continuar cuidando. Agora, meu Senhor, fala conosco por intermédio da tua palavra, nos ensinando, nos mostrando, Senhor, os teus desígnios para cada um de nós. Em nome de Jesus eu te oro e em nome de Jesus eu te agradeço. Meus amados irmãos, a eleição e predestinação, que depende tão somente de Deus, ela não foi feita à parte do homem. Isto é, o homem tem uma participação, ele é eleito e predestinado, mas através do seu livre-arbítrio, que é uma condição que Deus deu a todos os homens, nós não negociamos isso, o homem recebeu de Deus o livre-arbítrio, a capacidade de fazer a escolha, se ele aceita ou não essa eleição, através do homem, através da escolha do homem que Deus lhe deu essa oportunidade, não que Deus perdeu a sua soberania, mas Deus deu a oportunidade ao homem de fazer a escolha e está dentro dos propósitos de Deus, esse elemento que Deus deu ao homem. Portanto, meus amados irmãos, o homem tem a capacidade de fazer a escolha pelo seu livre-arbítrio. Isso está estabelecido desde o princípio. Deus colocou duas árvores no jardim do Éden, no centro do jardim. Estava ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, ele deu ao homem a oportunidade de fazer a escolha. Ele disse ao homem: tu come da árvore da vida e viverás eternamente. Ou tu come da árvore do conhecimento do bem e do mal e tu morrerás. Então Deus, ele apesar de dar o livre-arbítrio do homem, a capacidade ao homem de fazer as suas escolhas, ele não deixa o homem à parte
do resultado, das consequências das suas escolhas. Se comer desta, você tem vida, e se comer desta, você morre. Então, todas as nossas escolhas têm consequências. Nós escolhemos a salvação em Cristo e teremos a vida eterna, ou nós escolhemos abdicar da salvação em Cristo e teremos a morte e perdição eterna. Eu me lembro também que Deus propôs a Israel no deserto: eu te proponho duas coisas, eu te proponho a bênção ou a maldição. Eu te proponho a bênção e tu escolhe a bênção para que tu viva e para que eu possa te dar bênção nesta terra. Ou então tu me desobedece e tu está escolhendo a maldição. Então Deus deu a oportunidade do homem de escolher a bênção ou a maldição. Eu me lembro também de Josué, quando ele conquistou a terra prometida, ele dizia, lá no capítulo 24, no final de tudo, quando a terra já estava distribuída para as tribos de Israel, ele mandou que o povo de Israel escolhesse, né? Ele disse assim: escolhei agora o Deus que vocês querem servir, se ao Deus de nossos pais, que nos tirou da terra do Egito, ou se aos deuses da terra. Escolha aí o que vocês querem, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué mostrou ali a Israel que eles tinham a capacidade de fazer escolha. Então, essa capacidade não é que o homem tenha poder, é que o homem recebeu de Deus esse desígnio de fazer as suas escolhas. Dito isto, nós vamos para os pontos da nossa lição, que trata de eleição e de predestinação, e o primeiro subponto da nossa lição é a eleição divina. E aí surge dentro do ponto 3 perguntas. Já que nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos. E se fomos escolhidos, em quem fomos escolhidos? E aí vem a resposta, essa resposta ela é inegociável. Nós fomos escolhidos em Cristo Jesus. A nossa fé é cristocêntrica. A nossa adoração é cristocêntrica. Aliás, as pessoas estão aí fazendo uma adoração fora da adoração cristocêntrica. Porque nós, inclusive quando cantamos hinos e louvamos, nós cantamos hinos para adorar o Senhor. Hoje nós temos visto pessoas cantando hinos para enaltecer o homem, para alimentar o ego do homem. Este hino não é cristocêntrico, portanto não está dentro da eleição divina. Então, em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Quando foi que Deus escolheu? Como está dito, como está dito por Paulo em Efésios, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E nos escolheu a igreja para a salvação, antes da fundação do mundo, antes de criar o homem, ele já tinha o propósito de salvar o homem, né? Então isso diz respeito à sua presciência. E qual a finalidade dele nos escolher, né? Então a primeira pergunta: em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo. Em que tempo se deu essa escolha? Isso foi antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa escolha? Nós fomos escolhidos para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis, porque sem sermos santos e irrepreensíveis não temos direito à salvação, né? E nós somos santos e irrepreensíveis não por nossos méritos, mas pelo mérito de Cristo que morreu por nós na cruz do Calvário. As condições dessa eleição, essas condições, na verdade, essas condições apontam para que Deus elegeu e escolheu todas as pessoas para a salvação. Se você for ler 1 Timóteo, capítulo 2, versos 4 ao 6, está escrito lá que Deus ele quer que todos os homens se salvem. Isso parece que confronta com alguns pensamentos que surgem no nosso meio e ficam tentando dar informações ou dar interpretações que, na verdade, não cabe interpretação quando o apóstolo Paulo diz a Timóteo: Deus deseja que todos os homens se salvem. Então, se Deus deseja que todos os homens se salvem, isso está escrito, é porque Deus deseja que todos os homens se salvem. Entretanto, nem todos os homens vão se salvar.
Isso não quer dizer que a vontade de Deus não é feita, mas quer dizer que existe algo que Deus deu ao homem, isso é inegociável para Deus, que é o livre-arbítrio. Deus deseja que todos os homens se salvem. Entretanto, Deus deu a capacidade ao homem de fazer as escolhas, como falamos na nossa introdução. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Aí você vê que a eleição ela depende do homem crer. Isso quer dizer que tem a participação do homem, para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso quer dizer que a salvação ela foi conferida, ela foi dada por Deus a todos os homens, e os homens eles vão escolher receber ou não essa salvação. E finalmente, no último subponto desse primeiro ponto da nossa lição, fala na vida santa e irrepreensível. Quando Deus chama, Deus separa. Ele fez isso com Abraão. Abraão vivia numa sociedade ímpia, lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, e Deus, ele chamou Abraão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. Então Deus ali estava dizendo: olha, eu estou te escolhendo, agora primeiro tu vai ter que sair do meio dessa sociedade ímpia. Isso aconteceu com Isaías. Isaías, no capítulo 6, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias fazia parte do passado de Isaías. Isso aconteceu com Daniel. Daniel estava na Babilônia, uma terra ímpia, uma terra idólatra. E Daniel, ele, durante os 70 anos que viveu naquela terra, ele nunca se contaminou com os manjares do rei, com os manjares daquela terra. Portanto, como diz o subponto 4, a nossa vida, a vida dos eleitos é uma vida nova. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, e verso 17, diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O segundo ponto fala em predestinação para filhos de adoção. Predestinar é uma junção de duas palavras. Pré é um prefixo que significa antes, e destinar significa decretar, determinar. Portanto, o predestinação é determinar, decretar, ordenar antes. Então, antes de tudo acontecer, Deus estaria ordenando, não é? Nós estamos num período em que existe uma pandemia, uma epidemia de uma doença que tem se multiplicado, né? E essa epidemia pegou o homem de surpresa. Isto é, o homem não estava esperando. Portanto, ele não tinha vacinas para essa epidemia, ele não tinha medicamentos para curar essa enfermidade. Por quê? Porque ele não esperava que essa enfermidade viesse. Até outubro do ano passado, ninguém esperava essa enfermidade. Por isso o homem não pôde fazer uma vacina antes e está agora correndo para ver se faz a vacina. Mas Deus faz a vacina antes da doença chegar, porque Deus conhece a doença que vai chegar. Tudo está debaixo do controle de Deus. E aqui eu vou abrir um parênteses à lição para trazer para os irmãos aqui um consolo. As pessoas estão se desesperando, se apavorando. Meu irmão, você é um servo de Deus. Tudo está no controle do Senhor. Se acontecer alguma coisa conosco, Ele está no controle. Aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles entraram no fogo, mas Deus estava no controle e Deus estava no fogo com eles. Então, aquieta aí a tua cabeça, aquieta o teu espírito, aquieta a tua alma, porque Deus é o que predestina, Ele tem o controle de tudo, Ele não perde o controle. O segundo subponto fala em filhos por adoção. Isto é magnífico. Nós fomos adotados, e como diz o terceiro subponto, a nossa adoção ela tem privilégios. Nós fomos adotados porque os filhos comuns, os filhos reais, os filhos que na verdade eram filhos, eles rejeitaram essa filiação. E nós acabamos sendo, nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós acabamos sendo escolhidos por Deus, por causa da sua rejeição. Por causa da rejeição de Israel, que eram os filhos legítimos,
Nós, que não éramos filhos, passamos agora a ser filhos por adoção. E foi isso que Jesus disse aos israelitas, ali traduzindo aquelas palavras para os fariseus, os saduceus, aqueles homens de Israel. Vocês não sabem que os pecadores e os publicanos entrarão antes de vós no reino dos céus? Então, assim como eles eram filhos, como diz o Evangelho de João, no seu primeiro capítulo, quando Jesus diz que ele veio para os que eram seus, os seus filhos, os judeus, os israelitas, mas os seus não o receberam. Portanto, Deus deu poder a todos quantos o receberam, serem feitos agora filhos de Deus. Portanto, nós fomos adotados por causa da rejeição da nação de Israel. E agora nós podemos encher o peito, não com arrogância, mas com alegria e fé. Nós somos filhos de Deus. Se é que nós somos nova criatura, não é? Porque muitos dizem que são filhos de Deus, mudam de religião, deixam de ser católicos, espíritas, testemunhos de Jeová e passam a ser evangélicos, mas não são nova criatura. Esses não foram adotados, eles apenas mudaram de religião. E depois mergulharam ali numa piscina ou num rio e lavaram apenas o corpo, mas os seus pecados não tinham sido lavados antes. Portanto, desce ali nas águas um desmantelado enxuto e sobe das águas um desmantelado molhado. Isso é tão comum no nosso meio. É porque ele não fez a escolha de, na verdade, participar dessa adoção e dessa predestinação de Deus. O terceiro subponto, o terceiro ponto, que é o último ponto da nossa lição, ele vai falar em predestinação e salvação, que é o primeiro subponto, e predestinação e o amor. Alguns dizem que Deus predestinou alguns para a perdição eterna e predestinou outros para a salvação eterna, e isso é irrefutável, é a escolha de Deus, é aquele chamado de Deus que não pode ser resistido, não é? Isso nós temos visto se introduzir no nosso meio. Nós nunca fomos calvinistas, sempre tivemos ideias arminianas, apesar de que nem todas as ideias arminianas a Igreja Assembleia de Deus abraçou, porque nós não seguimos homem, nós buscamos a real interpretação da palavra de Deus, mas algumas coisas, ou pelo menos grande parte das coisas que Armínio colocou, nós acabamos aceitando porque tem respaldo e fundamentação bíblica, não é? Então, alguns dizem, como falei, que Deus ele escolheu alguns para se perderem e escolheu outros para se salvar. É interessante, queridos, que eu nunca conheci alguém que acreditasse que foi predestinado para a perdição. Nunca. Todos aqueles que apregoam essa doutrina, eles dizem, eu fui predestinado para a salvação. Eu jamais vi alguém que crê nessa doutrina dizer, eu fui predestinado para ir para o inferno e nada posso fazer para voltar atrás nisso. Portanto, meus irmãos, Deus, ele, como falei no princípio, está em 1 Timóteo, Deus quer que todos os homens se salvem. Se Deus quer que todos os homens se salvem, isso significa que ele não predestinou ninguém à perdição. Ele predestinou para a salvação. Isto é, ele predestinou a igreja para a salvação. E aquele que quiser realmente participar da salvação precisa estar ligado à igreja de Cristo. Não quero que os irmãos confundam. Aquele que quer receber a salvação precisa estar ligado à igreja de Cristo, não é só a igreja evangélica. Porque muitos estão ligados à igreja evangélica, mas não estão ligados à igreja de Jesus Cristo. E finalmente, queridos, o último subtópico, predestinação e o amor. Na verdade, a virtude mais sublime do nosso Deus. É o amor. A gente tenta traduzir o amor em alguns idiomas. No português é amor, né? No grego é ágape, fíleo, eros, né? Aquelas palavras que apontam para amor
lá no grego, são várias palavras. No inglês é love, né? A gente está tão acostumado a ouvir no nosso português, I love you, I love you, I love you, né? Então no inglês é love, e aí tem os outros idiomas, amore no italiano, e amour no francês, são tantos idiomas, né? Mas não existe nenhum idioma no universo que possa traduzir o verdadeiro amor de Deus. Não dá para traduzir o amor de Deus num idioma. E a única tradução do amor de Deus está em João, capítulo 3, e verso 16. Deus amou o mundo, aí está o idioma, de tal maneira. Não existe uma palavra para traduzir o tamanho, a significância desse amor. Aí por isso a palavra de Deus traduz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe um tamanho, uma dimensão que se possa traduzir em qualquer idioma que reflita o verdadeiro amor de Deus. E esse reflexo do verdadeiro amor de Deus está naquela expressão tal. Deus amou o mundo de tal maneira. Não existe um tamanho, não existe uma dimensão, meus amados irmãos. E eu me lembro de Jesus, o amor que Jesus tinha por Jerusalém, por Israel, pelos seus irmãos, não é? Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis te colocar debaixo das asas, como a galinha faz com os pintinhos, e tu não quiseste. Então, a tradução do amor de Deus, ela está apenas na filosofia de Deus, se é que Deus tem filosofia, não é? Ou pelo menos no âmago de Deus. O homem não pode definir, o homem não pode estabelecer um critério, o homem não pode estabelecer uma regra para o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Portanto, meus amados irmãos, fiquem com essa palavra de consolação, que Deus em Cristo possa abençoar todos vocês. E eu queria repetir o que disse aqui no princípio. Nós estamos falando de predestinar, predeterminar e eleger. Deus está no controle de tudo. Aquieta-te com esta palavra. Deus te abençoe em nome de Jesus.